Olá, meus irmãos. Tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor, e temos um rico privilégio de podermos estar congregando juntos na igreja. Então, talvez você já tenha ido de manhã ou irá logo mais à noite, mas independente se você vai estar presente hoje, e também pensando naqueles que não vão estar presentes, eu gostaria de sugerir que você separasse um minutinho agora na sua tarde para meditar na palavra do Senhor. O texto de hoje é Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Então, vamos lê-lo, Êxodo 5, a partir do versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. E disse também Faraó: O povo da terra já é muito e vós o distraí das suas tarefas. Encontramos aqui o relato de quando Moisés e Arão chegam ao Egito e conversam com o Faraó. E o ponto central para a gente entender esse texto e aplicá-lo às nossas vidas está aqui no versículo 3, quando Moisés e Arão dizem que eles foram encontrados por Deus. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Eu acho muito bonita essa expressão, porque às vezes tendemos a inverter isso aqui e dizemos que nós encontramos Cristo, nós achamos a Cristo, nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando na verdade Moisés e Arão têm a clara percepção, e nós também deveríamos ter, de que nós é que fomos encontrados por Cristo. Deus um dia nos encontrou. Você lembra, Moisés estava lá cuidando do seu rebanho. Moisés estava lá cuidando das coisas que ele tinha a fazer, apacentando o seu rebanho, cuidando da sua família. E Deus um dia apareceu para ele e o encontrou. Deus um dia nos encontrou, meus irmãos. Nós estávamos perdidos. E ele nos encontrou onde estávamos, longe dele, afastado, preso num lamaçal de pecado. Ele nos encontrou. E o fato dele ter nos encontrado muda toda a nossa percepção da vida. Veja que aqui temos um conflito entre as percepções da vida de Moisés e Arão e a percepção da vida pelo lado de Faraó. Moisés e Arão olham para o povo de Israel e dizem: Esse é povo de Deus. O Faraó olha para o povo de Israel e diz: Não, nem conheço esse Deus. Claro que não vou deixar Israel. Na percepção de Faraó, Israel é povo dele. Moisés e Arão olham para o povo de Israel e dizem: eles têm algo a fazer, eles precisam ir caminho de 3 dias no deserto para sacrificar, para fazer uma festa ao Senhor. A Faraó diz: não, eles precisam trabalhar para me enriquecer mais ainda. Então perceba, Moisés e Arão, a partir desse encontro com Deus, a partir do momento que eles foram encontrados por Deus, Moisés na sarça ardente e Arão também quando Deus o encontra e manda ir até a direção de Moisés, eles passam a entender de forma mais clara que Israel é o povo de Deus e que há um propósito para Israel, adoração. Faraó não teve encontro com Deus, não o conhece. Portanto, ele olha para Israel como seu povo e acha que Israel tem um propósito, trabalhar para enriquecê-lo. Isso deve nos fazer pensar sobre como nós temos olhado a vida. Quem somos? Somos povo de Deus ou somos donos de nós mesmos? Qual o propósito da nossa vida? É a adoração ou é trabalhar, enriquecer, ter família, se divertir, ser feliz? A Bíblia hoje nos chama a pensar sobre isso. Eu creio que o texto mostra claramente para nós. Nós somos o povo de Deus, pertencemos a Ele, Ele é o nosso Senhor. E além disso, há um propósito claro para a nossa vida: adorarmos o nome dEle, adoração, celebrar uma festa, sacrificarmos a Ele, ou seja, adoração, viver uma vida que glorifique o seu nome, que o adore, que o eleve acima de nós. Se não tivermos um encontro com Deus, assim como os homens no mundo não tiveram ainda, ou não terão, eles olham para a vida sob o propósito de enriquecer-se, de ser feliz, de ter prazer, de conquistar, mas nós olhamos para a vida sobre a ótica do propósito de vivermos para a adoração de Cristo.
porque sabemos a quem pertencemos. Ele é o nosso Senhor. E tem mais um aspecto que eu quero chamar a sua atenção. O finalzinho do versículo 3, Moisés e Arão sabem muito bem qual é o final de um caminho que não vive o propósito de Deus e que não conheceu, que não foi encontrado por ele e que, portanto, não faz parte do seu povo. Para que não venha sobre nós pestilência e a espada, morte. O caminho daqueles que não foram encontrados por Deus e que não são seu povo, que não vivem segundo o propósito, que é adorar o nome de Cristo, é morte. Por outro lado, o caminho que nos conduz à vida, que é o próprio Cristo, é a vida eterna, é a salvação, é o dom gratuito de Deus. Então, louvamos o Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou. E quando o Senhor nos encontrou, nos tornou o seu povo. E ao nos fazer seu povo, nos deu um propósito, ou esclareceu para nós qual é o propósito da vida, que é adorá-lo, e nos garante uma esperança de que no futuro não nos iremos deparar com pestilência e espada, com a morte, iremos nos encontrar com a vida e a vida eterna, que é o próprio Senhor Jesus. Adore o nome dele e viva para cumprir esse propósito. Se de fato o encontramos ou fomos encontrados por ele, se de fato o conhecemos a partir desse encontro, se de fato somos seu povo, vivamos para a glória de Cristo, confiados que o nosso futuro que nos aguarda é a coroa da glória, é a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.